Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Nesse vídeo nós iremos tratar sobre um tema que o Senhor tem colocado em meu coração, sobre chamado. O chamado custa tudo, o chamado ao discipulado. Durante a nossa vida a gente acaba se deparando com algumas perguntas, como por exemplo, qual é o meu chamado? Para que Deus me chamou? O que é um chamado? Lendo e refletindo sobre esse versículo de Lucas 9:23, a gente consegue entender que muitas dessas dúvidas são sanadas. Por quê? Vamos contextualizar. Jesus estava com uma multidão seguindo. E em determinado momento ele para e ele fala assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele estava chamando a muitos daqueles que o estavam seguindo por conta dos seus milagres, por conta daquilo que ele poderia fazer, do extraordinário, do mover que ele conseguia fazer, que ele tinha o poder para isso. Ele estava o chamando para uma vida devota, para uma vida de discipulado, uma vida de eterno aprendiz. Porque é isso que nós somos quando nos tornamos discípulos de Cristo. E neste momento, neste horário que você está vendo este vídeo, Jesus está te chamando a ser um discípulo dele, um eterno aprendiz. Entendemos que a coisa mais valiosa que nós podemos fazer é seguir a Cristo e ser discípulos dele. A palavra do Senhor vai dizer, maldito o homem que confia no seu próprio entendimento. E às vezes caminhar nessa vida, dentro do nosso próprio entendimento, o que a gente acha que é melhor pra gente, é caminhar de forma tola. Mas com Deus, quando nós estamos caminhando, seguindo Ele, os nossos passos firmados por Ele, a gente consegue entender que até mesmo o sofrimento, até mesmo os momentos ruins, há um propósito. Há um propósito de crescimento, há um propósito de forjamento. Não é uma decisão fácil. Tudo que a gente se propõe a fazer tem as suas partes difíceis. A gente tem que escolher o nosso difícil. Mesmo se a gente se postergar em alguma coisa agora, lá na frente vai ter o preço de algo que a gente deixou de fazer agora. A gente não consegue voltar no tempo para fazer aquilo que nós deixamos de fazer. Deus está falando para você através da minha vida. Existe um chamado para você. Jesus está falando, ei, talvez você se sinta confuso na sua vida, talvez você não saiba qual é o seu propósito, mas o seu chamado é ser discípulo de Cristo. E há 3 passos para se tornar um discípulo. Quando ele fala, se alguém quiser vir após mim, ele está chamando, venha. Negue-se a si mesmo, ou seja, aquilo que às vezes a nossa vontade, aquela briga entre carne e espírito, entre nossa vontade e a vontade de Deus, entre aquilo que é sensato aos olhos dos homens, aquilo que é sensato ao nosso entendimento e aquilo que é a palavra do Senhor, aquilo que é a palavra determinada por Deus, o direcionamento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que está em nós é o acesso de Deus para nós. Ele nos introduz a Deus, ele nos introduz ao Pai e revela a nós a vontade do Pai. Agora pensa comigo, vamos nos lembrar da história de Abraão. Abraão recebeu uma palavra de Deus, saia da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Deus não falou para que lugar ele iria, mas só falou saia e vá. Olha só a tamanha obediência, porque para ser discípulo de Cristo é necessário obedecer. Não tem como a gente seguir a Cristo se nós não conseguimos obedecê-lo. E o segundo passo para se tornar um discípulo, Jesus vai dizer, tome a sua cruz. A cruz ela remete a responsabilidades, maturidade, constância, resiliência. Porque tomar a sua cruz e seguir a Jesus é você pegar aquilo que é a sua responsabilidade como cristão, como seguidor, como discípulo de Jesus e você caminhar com resiliência, independente de momentos bons, ruins, independente de momentos de altos e baixos. Mas o que Jesus está falando, venha nessa caminhada, vocês irão aprender comigo, irão aprender a resistir dores, retaliações, ataques, sofrimento, perseguições. Mas pegue a sua cruz e ande. O ser humano, ele tem esse ímpeto de querer fugir das coisas, daquilo que afronta, daquilo que confronta. Mas Jesus está mandando, pega, coloca nas costas e siga-me. Ei, saiba que o fardo, entre aspas, de Jesus
ele é suave, o jugo dele é leve, é diferente deste mundo. De qualquer forma, a gente carrega um jugo durante essa vida. Esta é a realidade da vida. O ser humano tem um buraco, um vazio dentro de si que só Jesus, só o nosso Deus consegue preencher. Nada é suficiente para preencher do que Jesus, do que o nosso Deus. Então, o que Deus ele está falando é: tome a sua cruz e siga-me. Agora, essa para mim é a maior parte, é a parte mais forte do versículo, que fala do siga-me. Jesus está falando: ei, tome um posicionamento. Ei, para seguir alguém você precisa olhar para ele. Cuidado aonde nós colocamos os olhos. Qual tem sido o nosso alvo? A palavra de Deus fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo. Existe um prêmio para aqueles que o seguem, e esse prêmio não está aqui nessa terra. Nada nessa terra pode suprir, é mais valioso do que aquilo que está para nos ser entregue. Siga Jesus, olhe para Jesus, peça a Ele para que possa firmar os teus passos. Está difícil de caminhar, talvez você está nessa caminhada do siga-me já tem um tempo, mas nessa altura do campeonato você se encontra fraco para segui-lo. Você se encontra desanimado, algo te frustrou, algo te fez desanimar, quer te parar nessa caminhada. Mas não pare, cuidado com as distrações, olhe para Jesus, mantenha os teus olhos fitos em Jesus e caminhe seguindo Ele. É difícil, é complicado, mas vale a pena, é a única vida que vale a pena ser vivida. A palavra do Senhor diz, e a gente aprende com o apóstolo Paulo, uma pessoa que viveu isto. E ele era alguém que se achava superior. Ele era alguém que perseguia a igreja, porque achava que a sua doutrina era superior daquilo que estava sendo pregado pela igreja. Mas no dia em que Jesus o chamou, e aquelas escamas caíram dos seus olhos, e ele tomou a decisão de o seguir, a vida dele mudou por completo. Houve uma mudança. E a gente vê uma inversão de valores. Porque ele era um homem da alta sociedade, um status ali na sociedade. E a partir daquele momento, ele se torna um discípulo de Cristo. E ele começa a fazer suas viagens missionárias. E nos lugares que ele vai, ele sofre sempre alguma tormenta. A vida seguindo a Cristo nem sempre vai ser fácil. Mas o que ele fala no final da sua vida? Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que ele fala? Não tenha minha vida como preciosa. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a essência de ser um discípulo. Essa transformação, quando ela acontece, a gente vê que começa a mudar os nossos valores, a ter uma inversão daquilo que a gente acha que é mais valioso para nós. Quando essa mudança acontece, a nossa mente começa a pensar de forma diferente, a nossa visão não é uma visão simplesmente de uma pessoa humana, carnal, mas uma visão sobrenatural. O nosso Deus nos eleva a enxergar de forma diferente. A palavra de Deus fala em Romanos 12, versículo 1 e 2. Apresenteis o vosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. E não vos conformeis com este século, mas transformai a vossa mentalidade em Cristo para viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ei, se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, tudo aquilo que foge da vontade de Deus não se remete a isso. Mude a sua mentalidade, apresente o seu corpo em sacrifício vivo. Fala assim: Deus, eu me sacrifico as minhas vontades, sacrifico os meus desejos para viver a tua vontade na minha vida. Eu gostaria de te convidar neste momento a você fechar os teus olhos. Você que chegou ao final desse vídeo e decidiu, seu coração está queimando e você quer se tornar um discípulo de Cristo. Você quer viver essa transformação na sua vida, na sua mente, no seu corpo. Talvez a sua mente tenha militado contra essa vontade de Deus. Talvez a sua carne está militando contra a vontade de Deus. Mas feche os teus olhos neste momento e ore comigo dessa seguinte forma: Senhor, eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo a Ti. Eu quero ser um discípulo Teu. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero que o Senhor possa viver em mim. Que a sua vontade possa ser feita em mim.
que o Senhor possa ser a minha prioridade. Muda a minha mentalidade, muda a minha forma de enxergar. Alimenta o meu espírito, Senhor. E me ajude a te seguir, me ajude a aprender contigo. Eu quero ser o teu discípulo, eu quero aprender contigo. Eu quero que essa transformação possa acontecer em mim e que possa também fluir através de mim para as pessoas que estão ao meu redor. Pois eu sei que não existe nada de mais importante, de mais valioso do que te seguir. Nada neste mundo vale a pena. Não existe outra vida que vale a pena ser vivida do que a vida de um discípulo teu. Esta é a nossa oração. Desperta essa geração, desperta essas pessoas, Senhor, para que o Senhor possa cumprir a tua vontade na nossa vida.